Crianças, vamos lá? Bom dia. Outra aula de geografia. Ainda tratamos deste tema que é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso país como um todo e também para o mundo, pela importância que tem a Amazônia, né? O tema da aula de hoje é a ocupação da região amazônica. Eu trouxe para você já uma imagem que é muito impactante, mostra, né, o desmatamento, mostra essa agressão a essa região que compreende o maior bioma, a maior unidade geográfica do nosso país. Lembra dos 3 complexos regionais, né? O maior complexo regional, a Amazônia, que compreende não só a floresta, mas também a grande bacia hidrográfica do Amazonas. Pode passar? Temos 2 objetivos na aula de hoje. Identificar de forma cronológica, né? Vamos trabalhar um pouco as datas, né? Vamos avançando nas datas e vamos perceber como é que a Amazônia foi ocupada, né? E infelizmente vamos tratar também do impacto ambiental, né? E social. Digo infelizmente, é necessário estudar isso, mas vamos ver que pessoas morreram, né? Pessoas que lutaram em defesa de justiça, em defesa de uma forma mais sustentável de tratar, né, a natureza. Então, são esses os nossos 2 objetivos, né? Pode passar? Início da ocupação humana na região amazônica. É claro que o início da ocupação da Amazônia foi feita pelos índios. Aqui o índio na sua relação com a natureza. Eu trouxe essa imagem porque ela é muito emblemática, muito simbólica. Olha que bonitinho o índio protegendo a natureza. E temos que aprender com eles, né? A cuidar do nosso território, da nossa vida, a natureza e a nossa vida. Os primeiros habitantes da Amazônia foram os índios, que se relacionavam de forma harmônica com o meio, realizando suas atividades sem gerar danos à biodiversidade. Biodiversidade é o conjunto de espécies vegetais e animais de um lugar. A Amazônia ela concentra a maior biodiversidade do mundo. Entretanto, o processo de ocupação com intuitos financeiros promoveu e ainda promove vários problemas ambientais que vamos tratar também na aula de hoje. Queimadas, desmatamento, tráfico de espécies, animais e vegetais. Pode passar? Nesse sentido, acompanhe a ordem cronológica, né? A ordem temporal de ocupação e destruição de parte da maior floresta tropical do mundo. Olha, eu trouxe essa imagem, mostra pra gente, né, a ocupação da Amazônia, né? O começo, o início da ocupação. Você vê que tem aqui índios, né? Estão assustados com a presença desse pessoal aqui que está desbravando a Amazônia. E você vê também religiosos, padres, monges, né, da ordem dos jesuítas, que vieram para cá com o intuito de catequizar os índios, ensinar a fé católica aos índios. Pode passar? 1494. Nossa primeira data, na ordem cronológica, na ordem do tempo. Vamos avançar no tempo de forma crescente. 1494, data do Tratado de Tordesilhas. Essa linha imaginária que separa o Brasil em 2 Brasis. A leste, as terras descobertas pertenceriam a Portugal. A oeste do tratado, da linha, as terras descobertas pertenceriam à Espanha. Percebam que a Espanha tem vantagem nesse tratado, né? A maior parte do nosso território pertenceria, né, entre aspas, à Espanha. Pode passar? 1540. Apesar do domínio espanhol na região, os portugueses ocuparam a Amazônia e impediram a invasão de ingleses, franceses e holandeses na floresta.
Significa que em 1540 os portugueses não respeitaram aquele tratado, né, que marcava a divisão do território entre portugueses e espanhóis. Os portugueses desobedeceram e invadiram a Amazônia. É o começo, né, da ocupação portuguesa na Amazônia. Pode passar? 1637. Os portugueses realizaram a primeira grande expedição pela Amazônia, sendo composta por mais de 2.000 pessoas. Durante essa jornada, ocorreu a exploração de frutos como o cacau e a castanha, as famosas drogas do sertão. Vocês compreendem que o Brasil é muito rico em recursos naturais, vegetais. Não tem só pau-brasil, não tem só o ciclo da cana, não tem só o ciclo do ouro. Ao mesmo tempo que nós temos esses grandes ciclos econômicos, pau-brasil, cana, ouro e depois o café, nós temos outros produtos explorados, né? Arroz, cacau, castanha, mandioca, milho. Olha só, drogas do sertão. É um termo que se refere a algumas especiarias extraídas da Amazônia, ervas aromáticas que têm um cheiro gostoso, plantas medicinais, cacau, canela, baunilha, castanha do Pará e outras. Drogas do sertão, Portugal tinha perdido para a concorrência de outros países no que se refere ao comércio das especiarias nas Índias. Os portugueses não estavam mais ganhando dinheiro com as especiarias das Índias, em razão da concorrência com outros países. Encontrar as drogas aqui do sertão, no Brasil, foi extremamente importante, né, para os objetivos financeiros e econômicos dos portugueses. Pode passar? 1669, fundação do Forte de São José da Barra do Rio Negro, na área onde fica Manaus, pelo capitão Francisco da Mota Falcão. A fortificação serviu como base para o esparso, ainda não muito concentrado, povoamento do Amazonas, permitindo a subida dos rios Negro e Branco no atual Roraima, de onde se chegava ao Orinoco, um rio da Venezuela. Aqui, o estabelecimento de um forte, de um lugar de defesa contra inimigos, né? Contra inimigos estrangeiros. Pode passar? Também começou a ocupação do rio Solimões, Alto Amazonas e Madeira. Os primeiros colonos enfrentaram hostilidade dos nativos, como as tribos dos Torás e Manaós. Aqui está a tribo dos Manaós, que deram origem ao nome da capital, Manaus. Manaós significa mãe dos deuses, né? E é a origem do nome da capital amazonense. Percebam, como eu disse na aula de história, que aonde existe escravidão, existe luta pela liberdade, resistência, tá bom? Nem africanos, nem indígenas aceitaram o processo de escravização. Pelo contrário, como vocês viram na aula de história, os africanos com seus quilombos, os índios também presentes em muitos quilombos, muitos se suicidavam, né? Fugiam para não sofrer, né, essa crueldade que era a escravidão. Pode passar? 1750, Portugal e Espanha assinam outro tratado, Tratado de Madrid, na capital da Espanha, Madrid, cujo conteúdo proporcionava o direito de domínio da floresta amazônica àquele que realizasse a ocupação e exploração da mata. Como os portugueses já estavam aqui, como nós vimos, esse território passou a ser de Portugal, a partir do Tratado de Madrid. Então é com esse tratado, Tratado de Madrid, assinado em Madrid, Espanha, entre portugueses e espanhóis, que o Brasil começa a adquirir esse contorno, o contorno atual, tá bom? Pode passar? Fim do século XIX. Esse período foi marcado pela exploração da borracha. Essa atividade tornou-se bastante expressiva para a economia local, visto que as fábricas inglesas
importavam a matéria-prima em grandes quantidades. É a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução dos automóveis, né? Os automóveis que utilizavam, né, a borracha, os pneus, né? A borracha brasileira. A borracha, como vocês sabem, vem da árvore da borracha, a seringueira. Aqui, o seringueiro extraindo o látex, faz um corte, né, na árvore e o líquido, né, vem escorrendo e ele guarda num potinho. Estima-se que entre as décadas de 1870 e 1900, cerca de 300 mil nordestinos migraram para a região. Então, no século XIX, com o ciclo da borracha, nós temos nordestinos migrando, né, indo em direção à Amazônia, no trabalho como seringueiro. Pode passar? A extração do látex, né, vocês vejam aqui, né, foi feito um corte na árvore, né, e esse látex, que é esse líquido, né, pastoso, vem escorrendo, e depois vai ser processado e transformado em borracha. Luvas de borracha, luvas de médico, balãozinhos e tantas outras coisas, né? São feitas a partir desse material, do látex. Pode passar? Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes, foi um seringueiro sindicalista. Sindicalista significa alguém que luta pelo ideal de alguma profissão, pelos direitos de alguma profissão. Nesse caso, dos seringueiros, né, que exploram o látex. Foi um ativista político e ambientalista brasileiro. Defendia a reforma agrária, por isso um ativista político, a redistribuição do território para os mais pobres. Também defendia a extração, né, dos recursos naturais da Amazônia de uma forma sustentável, né, de uma forma ecológica, né, que não agredisse a natureza. Lutou a favor dos seringueiros, cuja subsistência dependia da preservação da floresta. Está aqui Chico Mendes. Pode passar? 1960. Temendo uma possível internacionalização da floresta, quer dizer, a floresta tropical brasileira sendo de todos, como se os países, né, interessados nela pudessem ter esse domínio, quer dizer, o Brasil precisa proteger, defender a Amazônia. Temendo essa possível internacionalização, os militares promoveram diversas obras de infraestrutura. Olha a construção aqui da Transamazônica. Olha, não trouxe a construção, eu trouxe apenas uma imagem que mostra uma rodovia imensa que tem uma parte pavimentada e outra, olha que lama, olha que bagunça. Uma obra faraônica, década de 60, 1969 a 1974, governo militar, é a ditadura. O Brasil era governado por uma ditadura, não tinha democracia, perseguição, tortura, pessoas que eram exiladas, expulsas do país, muitos morreram. Foi um tempo muito difícil e essa obra, a Transamazônica, ela é uma rodovia que parte está pavimentada, outra parte não. Olha que bagunça, né? Uma forma de ocupação do território. Pode passar? 1970. As diversas políticas públicas de ocupação da porção oeste do território brasileiro refletiram diretamente no aumento do contingente populacional. Políticas públicas de ocupação, incentivo do governo para que a região da Amazônia fosse povoada, coincide com desmatamento. Então, quanto mais gente, mais desmatamento. Olha só, a década de 70 para cá foi terrível para a Amazônia. Pode passar? 1980. Os desmatamentos intensificaram-se, aumentaram, impulsionados pela venda de madeiras e expansão das atividades agropecuárias, né? A criação de rebanhos, né?
Esse fato gerou repercussões internacionais no mundo inteiro, fortalecendo o discurso de internacionalização, ou seja, de que o mundo precisa ou precisava proteger a Amazônia. E de que a Amazônia era erroneamente, isso não existe, o pulmão do mundo, como se o oxigênio produzido pela Amazônia fosse aproveitado pelo mundo inteiro, mas não. A própria natureza absorve, né, esse oxigênio da floresta. 1988. O seringueiro ativista ambiental, líder sindical, lutava em defesa dos seringueiros, Chico Mendes, é assassinado por donos de terras, né, que se opunham à sua luta. Esse cara é um marco na história da Amazônia, porque a partir da morte dele, não dá mais, temos que levar a sério a Amazônia. Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu com Chico Mendes, que não foi o único a morrer em defesa da Amazônia, em defesa dos mais pobres. Pode passar? 1990, a soja passou a ser cultivada na região. Olha só. Sobretudo por migrantes do sul e sudeste do Brasil. A área desmatada atingiu a marca de 41 milhões de hectares. 1990. Então você não tem mais só a agropecuária, né, ocupando a Amazônia, promovendo o desmatamento, mas também o cultivo de soja. E o Brasil, junto com os Estados Unidos, né, são os maiores produtores de soja do mundo. Pode passar? 2000. A pecuária foi introduzida em larga escala. 64 milhões de cabeças de gado. Olha só. Outro agravante foi a expansão urbana e o constante aumento populacional, conforme registra o IBGE, Instituto de Geografia Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior causa do desmatamento, né, da Amazônia é a criação de gado. Está aqui, pecuária, criação de gado, nesse caso, gado bovino. Pode passar? 2005 a 2009, políticas públicas eficazes de preservação ambiental passaram a ser executadas. Uma maior preocupação com a biodiversidade, né, da Amazônia. Porém, um fato ofuscou, entristeceu a luta pela redução do desmatamento. A morte da ambientalista Dorothy Stang, uma norte-americana religiosa, uma freira, que se naturalizou brasileira, lutava, né, pelas populações mais pobres, pelas questões ecológicas do nosso país e foi assassinada de uma forma terrível. Levou um tiro na cabeça e 5 no corpo. Ela estava com uma Bíblia na mão, né? E o cara que matou ela perguntou para ela: o que você tem? Você tem uma arma na mão? Tenho, a única arma que eu tenho é a Bíblia. E leu um pedacinho da Bíblia para ele. E foi assassinado de uma forma brutal. Mais uma cena, né, uma página triste, né, da história da ocupação da Amazônia, né? Nesse caso, a ocupação de quem busca o seu próprio interesse, não o interesse do povo, o interesse da natureza, né? Pode passar? Em síntese, em resumo, entre as principais causas do desmatamento da Amazônia, podem se destacar a impunidade a crimes ambientais. Crimes ambientais que não são punidos, os responsáveis não são levados à cadeia, não são condenados. Retrocessos em políticas ambientais. A atividade pecuária, como vimos, estímulo à grilagem de terras públicas e também a retomada de grandes obras. Grilagem. Um cara falsifica um documento e ele diz: olha, esse terreno aqui é meu, tá aqui, ó. Eles colocam numa caixinha com grilo, o grilo envelhece o documento, por isso grilagem. Então ele fala: olha, esse documento aqui me dá direito à posse dessa terra que é pública, que está meio abandonada. Grilagem, mais uma forma ilícita, né, de ocupação da Amazônia. Vou corrigir a atividade de vocês, né, da semana passada, hoje, todas. Tive um probleminha, por isso não corrigi.
Preste atenção na atividade e nos vemos na próxima aula, meninos. Bom dia!